Hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Caio Prates. Na nossa conversa de hoje sobre conjuntura, vamos lançar uma luz especialmente sobre os indicadores financeiros, um comportamento que a gente já vem trazendo algumas pistas por aqui, em especial do comportamento da taxa de câmbio, hoje também contrastado com o comportamento dos juros futuros. Para isso, eu quero convidar, primeiramente, o pesquisador Caio Prates. Obrigado, Gabriel. Bom, nas últimas semanas, houve uma nova rodada, né, de queda muito expressiva do dólar em relação ao real e também um recuo das taxas de juros do mercado futuro. Eu acho que, na minha opinião, há um excesso de otimismo no mercado financeiro no momento em relação ao comportamento dessas duas variáveis, mas esse não é o meu tema de hoje. O que eu quero explorar hoje com vocês é o seguinte: quando a gente olha o comportamento dessas variáveis do início do ano até agora, pegando esse período, um aspecto que chama muita atenção é que câmbio e juros futuros estão tendo um comportamento pouco usual, atípico, na verdade. Eles têm se movido em direções que não exatamente as mais usuais, quando eles caminham para um lado ou para o outro. Então, do início de janeiro para cá, nós tivemos essa enorme e surpreendente apreciação do real, né? O dólar indo de pouco acima de 5,60 para... acabei de olhar agora como é que está o câmbio hoje, está 5,66 na hora que eu olhei. Uma queda, desculpe, 4,66, quer dizer, de 5,60 e pouco para 4,66. Mas, ao mesmo tempo que houve essa queda, os juros futuros permaneceram, não caíram nesse período do início do ano para cá, permaneceram bastante elevados, inclusive com uma elevação razoavelmente significativa dos juros mais curtos, de 1, 2 anos, e mesmo os juros mais longos permaneceram levemente superiores ao que eles estavam no início do ano. Então, isso chama atenção. Por quê? Porque, em geral, câmbio e juros futuros eles costumam caminhar na mesma direção. Nos últimos anos tem sido assim. E esse movimento tem sido particularmente influenciado pela questão fiscal, quer dizer, que é o principal fator de incerteza em relação ao desempenho da economia brasileira no futuro. O que acontece em geral? Que períodos de perda de confiança no compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e na sua capacidade, né, de conseguir controlar a dívida pública em percentual do PIB de forma sustentável, né, não de forma episódica, como está acontecendo no ano passado e esse ano. Quando isso, em geral, a gente tem quando a gente tem essa perda de credibilidade nesse compromisso do governo, isso tende a provocar, a pressionar para cima, em simultâneo, dólar e juros futuros. Esse tem sido o nosso padrão, como ocorreu no segundo semestre do ano passado, por exemplo. Nós tivemos, no caso do dólar, por exemplo, que a gente sempre tem uma correlação muito forte entre alta de preços de commodities e queda do dólar, e essa correlação acabou não ocorrendo no segundo semestre do ano passado, como não ocorreu, já vinha não ocorrendo antes, mas estou me referindo mais ao segundo semestre do ano passado. Ela não ocorreu, essa correlação, basicamente por duas razões: porque a taxa Selic pós-pandemia vinha sendo mantida em níveis muito, muito baixos, e só começou a ser, de fato, corrigida mais firmemente no terceiro trimestre do ano passado. E outro fator foi a incerteza fiscal, que foi muito grande no segundo semestre do ano passado, sobretudo provocada pelos repetidos questionamentos do teto dos gastos
que foram feitos no contexto da discussão, da elaboração do orçamento para 2022. Só que essa correlação típica, usual, né, de alta de preços de commodities que era do dólar, voltou a operar esse ano. A gente já tratou disso em outros podcasts. Basicamente, o que tem favorecido isso, resumidissimamente, é a continuidade da alta de preços de commodities, potencializada pela guerra na Ucrânia, o rebalanceamento da carteira dos investidores estrangeiros, agora privilegiando mais economias emergentes produtoras de commodities, e o Brasil sendo particularmente beneficiado nesse contexto, e os juros agora muito altos no Brasil. Quer dizer, a gente está com uma taxa Selic já num terreno claramente contracionista, restritivo para a atividade econômica. Aquilo, se alguns trimestres atrás se falava muito que o ciclo de aperto monetário no Brasil estava atrasado, como aliás continua na maior parte do mundo, no Brasil hoje em dia não se fala, não é mais essa questão. O ciclo é considerado de aperto monetário um ciclo adiantado. Então esse é o ponto. E por fim também teve uma contribuição, diria marginal, mas não desprezível, na apreciação do real, que diminuiu, de algum modo, o pessimismo em relação à questão fiscal, ao risco fiscal. Essa melhora em relação à percepção da questão fiscal, no entanto, ela não foi suficiente para que os juros futuros caíssem junto com a queda do dólar, como seria o padrão habitual nosso nos últimos anos. Em momentos desse tipo, elas deveriam ter caminhado na mesma direção. No caso dos juros futuros mais curtos, tipicamente o juro de 1 ano, né, que precifica a taxa Selic, o swap pré-DI de 1 ano, que precifica a taxa Selic média nesses próximos 12 meses, há uma razão forte para isso, bem clara, que está ligada às surpresas inflacionárias negativas desse início de ano. Então, a Selic mais curta ela está muito colada no comportamento da inflação e na função reação esperada do Banco Central a isso. Então, isso é uma... Aí, essa não... Que esses juros tenham subido na esteira da surpresa inflacionária negativa não é nada de especial. Mas o que chama a atenção é que, se a gente olhar, se a expectativa para a inflação, passado esse momento que a gente está com uma inflação muito influenciada por choques de oferta, na verdade, né? Passada essa inflação ligada a choques de oferta, era de esperar uma visão mais que os juros estivessem precificando, os juros mais futuros, mais para frente, estivessem precificando um comportamento mais favorável, bem mais favorável da inflação, um recuo dos juros futuros, bem mais significativo do que está ocorrendo. No entanto, se a gente olhar para os juros de 2 anos para frente, a gente vai ver que os juros permanecem muitíssimo elevados, na verdade. Se a gente pegar essa taxa que eu me referi, que é a Selic média nos próximos 2 meses, o que o mercado está precificando? 12,60 de taxa Selic média nos próximos 12 meses. Mas quando pega 24 meses, a Selic ainda é muito alta, 11,65. E se a gente pega 10 anos, média de 10 anos a contar de agora, é 11,12. Quer dizer, a gente está falando de taxas de juros extraordinariamente elevadas por um período muito longo. Essas taxas sinalizam o quê? Elas indicam que existem prêmios de risco muito elevados em toda a curva de juros, não só no curto prazo. E isso sugere uma combinação de coisas. Falta de confiança na desinflação rápida, que ainda é um cenário básico da maioria dos analistas, principalmente do Banco Central, uma falta de confiança de que isso de fato possa ocorrer, e a permanência de juros reais elevados por um período bastante prolongado, quer dizer, é isso que a curva de juros está precificando. Ora, esse tipo de comportamento de juros, esse que a gente está vendo hoje,
que o mercado futuro de juros precifica, é simplesmente incompatível com o bom desempenho da economia nos próximos anos. Então, e por trás, o que existe por trás desse comportamento tão desfavorável? Há um fator bem claro que se sobressai: a incerteza fiscal. Essa é a questão-chave. Embora a gente for pensar uma agenda para o crescimento, um crescimento sustentado a um bom ritmo nos próximos anos, essa agenda vai bem além de um ajuste fiscal requerido, o ajuste fiscal que é requerido hoje para que se chegue a um quadro de controle da dívida pública sustentável. Certamente a agenda vai muito além disso. Uma premissa para tudo mais é um compromisso forte e crível, e aí eu sublinho a palavra crível, do governo, que um ajuste desse tipo, capaz de controlar de forma sustentável a dívida pública, esteja em curso. Isso é absolutamente essencial para o desempenho da economia, um bom desempenho da economia nos próximos anos. É uma premissa para isso, é uma condição necessária, embora não suficiente, mas necessária, sem dúvida. E é isso que a gente está vendo que falta hoje. Então, os juros futuros, o que eles estão dizendo, em última análise, é uma falta de confiança no futuro ligada a uma imensa incerteza fiscal, que, embora eu tenha me referido que ela diminuiu um pouco o pessimismo em questão fiscal, mas ele continua muito grande. Não só, até em relação ao restinho desse governo, mas porque sempre ainda se espera medidas populistas que podem complicar o fiscal, mas, sobretudo, em relação ao próximo governo, que é uma imensa incógnita, como vai tratar a questão fiscal, admitindo que o Lula seja o candidato francamente favorito por enquanto. Mas há uma imensa incerteza sobre como ele vai tratar. E o indicador, o termômetro disso está sendo exatamente o comportamento dos juros. E é por isso que o comportamento dos juros, dessa vez, está descolado do câmbio. Ele caminha, em geral, os dois, câmbio e juros futuros, são o termômetro da confiança. E no Brasil, a confiança nos juros está muito ligada à questão fiscal. Dessa vez, o termômetro está muito mais concentrado, transitoriamente, pelo menos, na questão juros futuros. Então, é isso que eu tinha para dizer. Bom, eu gostaria de, depois do panorama que o Caio apresenta, só destacar um ou dois pontos que me parecem importantes. Tá? O Caio coloca que o pano de fundo que a gente tem hoje na economia brasileira é a existência desse risco fiscal, não? É uma questão que permeia todas as decisões dos últimos anos. Tá? Temos um risco também inflacionário, que é um pouco mais temporário, mas acho que o destaque da conjuntura do momento é o choque de commodities. Tá? Ou seja, o forte aumento do preço das commodities desde o final do ano passado e agora se acentuando depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. Esse aumento do preço das commodities tem tido alguns efeitos especiais, muito marcados nos mercados brasileiros. Por um lado, tem aumentado o risco inflacionário, claro, isso significa um novo surto inflacionário, com provavelmente um pouquinho mais de juros de curto prazo, mas, por outro lado, significa um aumento do deflatório implícito do PIB, um aumento da previsão de crescimento econômico, e, com isso, um aumento da arrecadação tributária. Pode também ter outros efeitos indiretos, como, por exemplo, a apreciação cambial, uma pequena redução da dívida bruta como proporção do PIB. Então, esses elementos que estão sendo impulsionados, digamos, esses vários canais que a gente vê do choque de commodities sobre várias variáveis, têm levado a essa forte apreciação do câmbio. Tá? Uma pequena redução dos juros, mas muito menor, como o Caio destaca, não? Ou seja, ainda que a gente tem uma pequena redução da curva de juros, ele fica em um patamar muito elevado, não?
o Caio destaca que para juros de médio e longo prazo, todos estão acima de 11% ao ano. Tá? Eu concordo, como o Caio colocou no começo, que provavelmente o mercado financeiro está sobre-reagindo à situação, ou seja, que o câmbio está caindo mais do que corresponde em termos de fundamentos e que provavelmente os juros futuros ficam em um patamar um pouco mais alto do que deveriam. Mas, independentemente dessa sobre-reação dos mercados, esses exageros que a gente vê, a gente encontra esse paradoxo que o Caio coloca. Não? A gente esperaria que, assim como o câmbio está caindo rapidamente, os juros também caíssem e não caíram. Tá? Acho que o tema central, para o tema dos juros de médio e longo prazo, como o Caio colocou, é o risco fiscal. Tá? Acho que isso a gente vai continuar convivendo nos próximos anos e preocupa. Tá? A pergunta que a gente tem agora é até quando que vai continuar essa apreciação cambial. Tá? O dólar vai continuar caindo e vai chegar num patamar de 4,50, vai se manter quanto tempo? A nossa apreciação, em princípio, é que, e os analistas têm destacado isso, que isso é temporário. Tá? Outro tema que também é importante destacar é a melhora que tem tido nas contas externas e o bom cenário que a gente tem este ano, por exemplo, para o saldo comercial. Tá? Ou seja, devemos ter um bom fluxo cambial que deve ajudar a sustentar também o câmbio nesse patamar. Tá? Mas acho que o que tem dado a tônica de toda essa conjuntura brasileira que o Caio tem retratado tem sido o choque de commodities. Tá? Não sei, Caio, se você concorda com isso. Eu queria fazer as observações, concordo com algumas coisas, não com outras. Eu queria. O Lixa colocou bem a questão que, na verdade, na conjuntura, a conjuntura está sendo governada tanto nos efeitos positivos, negativos, quanto nos potencialmente positivos, que eu queria ver se são tão positivos assim, em alguns casos, da alta de preços de commodities. Mas, em relação ao efeito negativo mais óbvio, que é a inflação, o que eu procurei chamar a atenção é o seguinte: não há dúvida que os juros mais curtos, tipo os juros de um ano, estão muito influenciados por esse choque de oferta. Então, esse é o fator central. Mas o que chama a atenção é que o choque de commodities vai passar. Alguns acham que ele nem vai demorar muito, que as commodities, mesmo que não voltem a cair, pelo menos vão parar de subir. Alguns acham até que elas podem ter uma queda. Isso é um debate. Depende de tanta incerteza, depende do desenvolvimento da guerra, como é que afeta a economia mundial, vários fatores que são, hoje em dia, muito difíceis de prever, na verdade. Mas ninguém imagina que o choque de commodities vai se estender, que o ano que vem a gente vai ter uma outra rodada. Isso seria um cenário muitíssimo... não está muito no radar dos analistas. Agora, a questão é a seguinte, é que mesmo o choque de commodities passando, sendo tipicamente um choque muito forte, mas transitório, a curva de juros sinaliza uma combinação de inflação implícita muito alta, dificuldade de recuo da inflação e juros reais muito altos por vários anos. Quer dizer, então, eu estou querendo dizer que o único ponto que eu quis destacar sobre isso, então é um adendo ao que ele está dizendo, não é uma contestação, é que existe algo mais por trás dessa coisa toda, dessa preocupação com a inflação e com os juros futuros, que está ligada a uma coisa que extrapola, vai muito além do choque transitório de commodities, por mais violento que ele seja. Outro ponto é o seguinte, sobre os efeitos positivos que o Lixa falou. Alguns eu concordo, outros tenho minhas dúvidas. Os positivos são claramente o aumento da arrecadação tributária, porque o choque de commodities eleva a arrecadação. Primeiro, esse choque eleva o deflator implícito do PIB, faz com que o deflator implícito do PIB, que em geral
está mais correlacionado com a arrecadação do que o IPCA, o índice do consumidor, esse choque de commodities faz com que o deflator do PIB fique maior do que o IPCA. Segundo, é que o choque de commodities, por si só, dado o potencial de arrecadação, de efeitos na arrecadação de alguns commodities, petróleo é o caso mais notório, acaba fazendo com que a arrecadação ainda suba mais do que o deflator. Quer dizer, o choque de commodities eleva o deflator e a arrecadação ainda sobe mais que o deflator. Então, tem um choque. É claro que isso, ainda que de maneira espúria, via inflação, contribui para a melhoria do resultado primário via aumento da arrecadação. Dado que os gastos estão mais atrelados ao IPCA, pelo teto e tal, mesmo com as exceções, com os artifícios para que se gaste mais, como foi feito com a técnica dos precatórios, mas o fato é que o grosso dos gastos está atrelado a um indexador, que é o IPCA, que é muito diferente não vou chamar de indexador, mas daquilo que está mais correlacionado com a arrecadação, que é o deflator do PIB e preços de commodities. Então, isso abre uma possibilidade de melhora fiscal temporária, por razões muito circunstanciais, mais forte. Já operou no ano passado, a gente imaginou que não ia operar tanto esse ano, mas está operando esse ano também. A questão do crescimento, o efeito benéfico do crescimento é mais discutível, Lixa. Eu acho que é o seguinte, porque como a gente não tem a inflação permanece alta e os juros muito altos, os reais, e parte disso está ligado exatamente ao preço dos commodities, ele está produzindo um efeito negativo forte para o crescimento pelo lado das condições financeiras. O efeito positivo que decorre do fato, por exemplo, de que a apreciação cambial ela não compensa integralmente a alta de preços de commodities, então subsiste um efeito inflacionário importante, e esse efeito inflacionário, esse aumento do preço de commodities em reais que subsiste, ele faz com que eleve a renda, por exemplo, da agropecuária, que tem um poder de radiação pelo interior do Brasil e tudo mais. Isso é um fator positivo para o crescimento. Mas é um fator que se contrapõe a um outro que, na minha opinião, é muito mais poderoso e negativo do que o aperto das condições financeiras, à medida que a inflação permaneça alta e os juros reais muito altos. Quando a gente compara com um outro momento de um choque de commodities que foi acompanhado por um vigoroso crescimento no Brasil, que é o período Lula, os 8 anos do governo Lula, foi beneficiado por um enorme choque de commodities positivo, ali os canais pelos quais o choque de commodities beneficiou o crescimento foram muito diferentes, não foi por elevar a renda da agropecuária, nada disso. O que houve é que, quando o Lula assumiu em 2003, o dólar estava na lua, tinha chegado a R$4, que traziam para valores de hoje seria tipo R$8, havia um enorme espaço para apreciação cambial, e quando o Lula deu sinais que geraram credibilidade na sua política econômica, basicamente mantendo a política que ele antes criticava, que era do governo anterior, quando houve esse fato, houve um espaço para uma apreciação cambial brutal, muito maior que a apreciação atual. Então, a ponto de que o efeito inflacionário do choque de commodities, da alta dos preços dos bens comercializáveis, foi totalmente neutralizado pelo câmbio. Se você olhar a inflação nos 8 anos do governo Lula, ela tinha sempre um viés que ela era puxada por serviços, não pelos preços de commodities, não pelos preços comercializáveis, influenciados direto ou indiretamente pelos preços de commodities. A inflação que subia, o câmbio foi um tal redutor da inflação que ele manteve os preços de commodities comercializáveis muito abaixo da inflação média. Então, isso abriu caminho para... Isso é um tema muito longo, mas abriu caminho, por exemplo, para que os preços de serviços subissem muito, sem comprometer a inflação como um todo, porque tinha uma outra ponta jogando para baixo, que é os comercializáveis. E como os serviços são os grandes empregadores no Brasil, isso favoreceu muito o aumento da massa de rendimento do trabalho da economia brasileira. Isso é um fato importante a ter em conta. Então, eu quero... um fato incontestável que sempre ocorre quando se tem um choque de commodities e ele é acompanhado por melhoria dos termos de troca, ou seja, os preços das importações subindo menos que os preços das exportações, uma coisa que ocorre, por definição,
é o seguinte: você passa a ter espaço para aumentar mais as importações, a demanda por importações, sem que isso prejudique as contas externas, porque os termos de troca favoráveis amortecem a piora potencial das contas externas. Quer dizer, todo o impacto positivo disso nas contas externas, que o Lixo também destacou, é inegável. A minha única questão em relação a ele é o impacto no crescimento, porque comparar com outro período que a gente teve commodities favoráveis e crescimento, foi os 8 anos do Lula, a gente tem que ter bem presente que o contexto era completamente diferente. Foi por outros canais que os preços de commodities favoreceram o crescimento. Nada a ver com o contexto atual. Eu gostaria só destacar um ponto final, que é o tema dos juros neutros. Qual é a taxa de juros neutra da economia brasileira? O Banco Central falou que no final do ano passado, no quarto trimestre de 2021, a taxa de juros neutra, em termos reais, taxa de juros Selic, em termos reais, de equilíbrio a longo prazo, era 3,6%. Se a gente colocar uma meta de inflação para este ano de 3,5%, isso daria que a taxa de juros de equilíbrio neutra, mas nominal, estaria um pouco acima de 7%. Tá? Já que essa taxa costuma ser um pouco mal estimada, vamos colocar 7,5%. Um ponto que eu destaco é que o Caio colocou que a curva de juros está prevendo que a Selic vai ficar acima de 11% durante muitos anos. Tá? Eu acho que aí existe uma espécie de overshooting nas expectativas dos agentes. Tá? Eu acho que esses juros, é claro que existe muita incerteza fiscal, existe incerteza inflacionária, mas é difícil pensar de que você vai ficar com uma taxa de juros de 11% Selic nominal durante muitos anos, sabendo que a taxa de equilíbrio está mais perto de 7,5%, digamos. Tá? Eu acho que essa taxa pode cair nos próximos meses. Tá? Isso também ajudaria a explicar um pouquinho o ponto que o Caio destaca, de que a razão pela qual o crescimento brasileiro não vai ser tão sustentado, tão forte como se esperava depois deste choque de commodities, por esse aspecto que ele colocou dos juros altos. Tá? Mas eu acho que o Caio tem razão, é difícil comparar os canais de transmissão do choque de commodities na década de 2000, durante o governo Lula, e esse que está acontecendo neste momento. Bem, esse foi mais um episódio do nosso podcast do Grupo de Conjuntura, que está sempre disponível nas nossas plataformas, tanto no YouTube, no nosso canal, quanto também no Spotify. Nos vemos na próxima terça. Até lá!